Continua repercutindo a entrevista do Reinaldo Azevedo, do Haddad para o Reinaldo Azevedo, e eu trago um questionamento sobre essa nota do Estadão que está publicada aqui no Correio Brasiliense, porque eu acho que isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui é coisa do Lira para pressionar o governo. Em entrevista, Haddad gera desgaste com a Câmara dos Deputados. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, o ministro disse que a negociação dos projetos do governo com a Câmara não está fácil. Vamos ver juntos aqui. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve que se movimentar nesta segunda-feira, dia 14, para conter danos políticos após afirmar que a Câmara estaria com poder muito grande e que não poderia usá-lo para humilhar o Senado e o Executivo. Diante do mal-estar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, cancelou reunião marcada para ontem à noite com líderes de partidos para debater o novo arcabouço fiscal, uma das prioridades do governo. As minhas declarações foram tomadas como uma crítica à atual legislatura. Eu estava falando sobre o fim do presidencialismo de coalizão, afirmou Haddad a jornalistas logo depois de ligar para Lira. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, o ministro disse que a negociação dos projetos do governo na Câmara não está fácil, não pense que está fácil. A Câmara está com poder muito grande, não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo, mas de fato ele está com poder que eu nunca vi na minha vida. Tem de haver uma moderação que tem que ser construída, disse. Gravada na sexta-feira, a conversa foi divulgada ontem. Haddad disse ainda que o país vive uma situação estranha em que o tipo de parlamentarismo sem primeiro-ministro, a gente saiu do presidencialismo de coalizão e hoje vive uma coisa estranhíssima, que é um parlamentarismo sem primeiro-ministro, não tem primeiro-ministro, ninguém vai cair, quem vai pagar o pato político é o executivo. O governo tem dificuldades para avançar em pauta sem o apoio do Centrão comandado por Lira. O cenário aumentou o apetite do grupo por cargos, levando uma reforma ministerial que está na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, engraçado é o Estadão ser a correia de transmissão disso aqui, né? Kleber Pereira, tá, mas quem vendeu o relógio que ele recomprou? Pois é, foi o pai do Cid. Manifestações enviesadas, sem citar o ministro da Fazenda Haddad, o presidente da Câmara Arthur Lira usou as redes sociais para dizer que manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem para o processo de diálogo e para a construção das pontes entre os poderes. Logo depois de conhecer as declarações dadas por Haddad ao jornalista Reinaldo Azevedo, Lira cancelou a reunião que estava marcada para ontem à noite com o relator do novo arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, líderes partidários e técnicos da equipe econômica para discutir mudanças no texto durante sua tramitação no Senado. O encontro ocorreria na residência oficial do presidente da Câmara, em Brasília. Lira também disse que a formação da maioria política é uma missão do governo e não do presidente da Câmara, mas que, mesmo assim, tem se empenhado nesse sentido. O presidente da Casa ainda afirmou ser equivocada a avaliação de que a formação de consensos no Congresso revela uma concentração de poder de quem quer que seja. A formação da maioria política é feita com credibilidade, diálogo permanente com os líderes partidários e os integrantes da Casa. A declaração do ministro foi classificada como infeliz nos bastidores da Câmara, sem que se tenha deixado a reunião sobre o arcabouço sem ambiente. As lideranças partidárias têm reforçado na Câmara que a Câmara aprovou todas as pautas de interesse do governo no primeiro semestre e que Haddad sempre teve uma boa relação com os deputados. A relação com o Congresso já estava desgastada por conta da pressão do Centrão por uma reforma ministerial, mas o que mais pesou nas lideranças foi o fato da fala ter partido justamente de Haddad, que tem sido elogiado e recebido apoio nas votações. Cavalo de batalha. Diante da reação, Haddad teve que ligar para Lira para dar sua versão sobre o teor da entrevista. Falei com Lira, fiz questão de ligar a ele, disse o ministro a jornalistas. Ele descreveu a conversa do presidente da Câmara como excelente. Segundo o ministro, Lira indicou que caberia um esclarecimento por parte do chefe da Fazenda, porque da forma como foi colocada, a declaração poderia soar como uma crítica direcionada. Não vamos fazer isso um cavalo de batalha. A primeira providência que tomei foi ligar para o presidente da Câmara e esclarecer o contexto das minhas declarações. As minhas declarações não dizem respeito à atual legislatura, eu sou só elogios à Câmara, ao Senado e ao Judiciário. Nós não teríamos chegado até aqui sem a concorrência dos poderes da República, disse Haddad. Ainda segundo o ministro, a exposição tinha como contexto os 2 primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto funcionou o chamado presidencialismo de coalizão. Na avaliação de Haddad, o modelo não foi substituído por uma relação
institucional mais estável e, portanto, existiria a necessidade de se estabelecer um sistema mais harmônico. Longe de mim criticar a atual legislatura, disse o ministro. Além da pressão pela reforma ministerial, outros 2 pontos têm desgastado a relação entre Congresso e governo. Um deles é a estratégia dos parlamentares para aumentar o poder sobre o orçamento por meio de ampliação de emendas impositivas, o orçamento secreto, e com criação de um cronograma para um pagamento desses montantes, como disse o jornal Estado de São Paulo. Isso iria, portanto, na contramão dos interesses do governo Lula, que quer aumentar os investimentos do Programa de Aceleração de Crescimento, inclusive usando os valores reservados para as emendas. Outro ponto que começa a causar atrito é o pacote de medidas arrecadatórias defendidas por Haddad, que vem sendo chamado de Robin Hood, por mirar na fatia mais rica da população. Há resistências na Câmara para o aumento de impostos e a preocupação com a criação de narrativas por parte do governo de que o parlamento estaria protegendo os mais ricos. Convite. A reunião que aconteceria ontem à noite estava marcada desde semana passada. Haddad chegou a ser convidado por Lira antes da divulgação das declarações do ministro. A expectativa era de que Cajado e a cúpula da Câmara chegassem a um consenso sobre as alterações feitas pelo Senado no arcabouço e indicassem uma data para votação no plenário. No Senado, os parlamentares deixaram de fora os limites fiscais, despesas como consciência e tecnologia, com o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o FCDF. Também aprovaram uma emenda que garante uma folga em torno de 30 bilhões de reais para o governo autorizar a previsão de despesas condicionadas ao projeto de lei orçamentária anual de 2024, que precisa ser enviado ao Congresso até o fim de agosto. Por que eu estou dizendo que o Estadão está sendo aqui linha de transmissão do Centrão? Tudo bem que o governo Lula está negociando com o Centrão, tá, gente? Não dá para dizer que isso não tem aí alguma convergência. Mas, depois do telefonema do Haddad, porque também o Lira, a gente não pode esquecer, o Lira tem vários processos na justiça, tem várias enrolações também que podem complicar ele, e o Supremo está atrás dos bolsonaristas.